Manchete no UOL agora. Prisão é o fim da minha vida. Estou com 70 anos, diz Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo, para a repórter Mariana Holanda, e ele comenta, né? Ele fala, ele admite nessa entrevista ter conversado sobre estado de sítio de defesa, sobre o artigo 142 da Constituição, que é aquele artigo que algumas pessoas distorcem e dizem que ele permite uma espécie de poder moderador, de tutela das Forças Armadas sobre a democracia brasileira, né? O que é um absurdo, né? Mas ele fala que descartou tudo isso logo de cara, né? Que falou sobre isso, mas logo de cara foi descartado, né? E aí ele também falou que uma prisão, uma eventual prisão ao final do processo aberto no Supremo Tribunal Federal, né? Ele se tornou réu por 5 crimes nesta semana, né, entre eles golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, e as penas podem dar mais de 40 anos se somadas, todas elas. E aí o ex-presidente disse, né, olha, é o fim da minha vida, eu já estou com 70 anos. Lembrando a todos e todas, né, acho que apenas um ponto, só por curiosidade comparativa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso em 7 de abril de 2018, quando, em meio à condenação que ele sofreu na Operação Lava Jato, quando ele tinha 72 anos, portanto 2 anos a mais que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula ficou 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, depois saiu e foi eleito, né, para um terceiro mandato à presidência da República. Então, o presidente Bolsonaro tem o direito de avaliar que é o fim da vida dele, mas a história do Brasil mostra que muita coisa pode acontecer, como foi o caso de Lula, com 2 anos a mais que ele preso, e depois teve a condenação cancelada e se tornou presidente da República pela 3ª vez. E para comentar esse e outros assuntos neste sábado, eu gostaria de convidar, tenho o prazer de convidar primeiramente Carla Araújo, diretora da sucursal de Brasília do UOL. Carla, bom dia. Bom dia, Saca. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Eu acho curioso, Saca, você falar sobre história, né? Porque é isso aqui, sabe o que está acontecendo, que a gente ouve já por aqui em Brasília? Que a história de Bolsonaro também pode repetir a do Lula, eventualmente se ele for preso, aí ele não concorre à eleição em 2026, mas aí consegue ser solto e em 2030 volta. Já se se faz essa leitura aqui por aqui no que a gente fala em papo de boteco, né? Mas aí lembrando também que, como diria o sábio barbudo, neste caso Marx, não Jesus especificamente, né, a história acontece primeiro como tragédia e depois se repete como farsa, né? E aí eu chamo também para a conversa Beto Vasques, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor de Relações Institucionais do Instituto Democracia em Cheque. Bom dia, Beto. Bom dia, Léo. Bom dia, Carla. Um prazer estar com vocês. Uma semana que começou meio amarga, né? Com 4-1 contra o Brasil e terminou com 5-0. Então, terminamos melhor que começamos. 5-0 sendo que um dos deu uma sensação pro bolsonarismo que pode vir a ajudar, né? Que no caso foi o voto do ministro Fux, né? A gente vai falar sobre isso logo mais, mas eu queria começar com vocês dois exatamente com essa entrevista do presidente Bolsonaro, né? Prisão é o fim da minha vida, estou com 70 anos, diz Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro, te fez uma pergunta, o Bolsonaro sempre criticou extremamente a imprensa, bateu na imprensa, cacetou a imprensa, tinha um gosto especial por bater, por criticar, por xingar, por atacar jornalistas mulheres, diga-se de passagem, né? Vocês todas sofreram muito mais do que os jornalistas homens. E nos últimos tempos ele vem dando entrevistas, vem citando a imprensa como exemplo. Ele fala, mas a imprensa deu tal coisa, a imprensa criticou o Moraes ali, ele vem falando mais com a imprensa. É uma tentativa de rebranding, de reposicionamento de marca diante da
da possibilidade de condenação. Como é que você avalia, antes de mais nada, eu pedi para você avaliar a entrevista, mas como é que você avalia esse aumento de digamos, essa, não vou dizer a amabilidade que não tem, mas o presidente Bolsonaro está conversando mais com a imprensa agora? Tá sim, saca? E aí eu vou dizer assim, né, usando aqui o nosso exemplo. Eu mesmo, que durante a cobertura do governo do presidente Bolsonaro não tinha proximidade, já estava no UOL e ele tinha uma resistência muito grande, já pude a oportunidade de conversar com eles, inclusive ele tem prometido mesmo uma entrevista ao UOL, e a ideia, ele fala, né, que ele amadureceu, que ele entende que precisa conversar mais, enfim, mas é obviamente que também há uma estratégia por trás, né, de que ele precisa conseguir falar e expor o ponto dele. Ele tem os advogados aí, por exemplo, o que aconteceu essa semana? Aí a gente vai para os fatos, né, também. Logo depois que ele virou réu, a gente está vendo as cenas aí da entrevista dele. O que lembrou ele nessa entrevista, sabe? A gente escreveu isso, o repórter Felipe Pereira, que estava em loco, tinha a Letícia Casado em loco, também a gente estava com a equipe lá, né, no dia, acompanhando o dia do Bolsonaro. E aí ele começa o dia dele rezando com a Damares, né? Ele recebe ali uma oração, então ele faz o aceno ao público, né, de que precisa da fé e vai para um dia em que ele vai ser injustiçado, né? Ele começa a construir isso. Depois que ele vira réu, ele dá essa entrevista e ele lembra os tempos de cercadinho, saca? Porque aí nessa entrevista ele coloca todas as teorias da conspiração de novo, volta lá atrás, né, que foi fraudada a eleição de 2018, a própria eleição que ele ganhou também foi fraudada, e aí ataque às urnas eletrônicas, ataque ao TSE, ele repete aquele script que ele vinha atuando quando presidente, né, e de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. É uma entrevista que divide a estratégia jurídica. Ali naquela entrevista, atrás dele tinha o Paulo Cunha Bueno, que é um dos advogados. Mas no STF, no dia anterior, que ele vai lá e senta na frente dos ministros num gesto político de dizer, olha, eu respeito a justiça, ele estava ao lado de Celso Vilardi, que é o advogado contratado para fazer a ponte com o Supremo e conseguir conversar com os ministros. É assim, né, a estratégia deles, assim. Enfim, ele vai do cercadinho e depois ele concede essa entrevista para a Folha. A Folha, que, inclusive, foi o jornal que ele usou uma informação da Folha, uma matéria da Folha, para mostrar que o processo dele estava sendo muito rápido. Então, assim, ele mostra, né, que ele está sendo injustiçado. E, para isso, inclusive, ele se une até a antigos, digamos, adversários, né, que é a imprensa. Então, ele sabe que ele precisa usar a imprensa também, e ele tem feito esses gestos, enfim. É todo um combo que está vivendo o Jair Bolsonaro agora nessa fase em que ele é réu, e aí, ao mesmo tempo, no dia seguinte que ele é réu, para concluir, o caso das vacinas é arquivado, né? Então ele tem uma sinalização ali do judiciário, a condenada do batom, né, da Bíblia, a cabeleireira, tem liberdade provisória. Isso torna no meios bolsonaristas a narrativa de que, olha, como eles sabem que estão cometendo injustiças. Enfim, esse é o cenário do momento de Jair Bolsonaro, por isso explica também um pouco, acho, essa entrevista, muito boa entrevista a Mariana da Folha. E aí a gente tem que aguardar os próximos passos, né, políticos e jurídicos de um assunto, saca, que vai dominar esse ano praticamente todo, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Beto, como é que você avalia a entrevista, né, com o ex-presidente Bolsonaro? Né, ele não se arrepende de várias coisas, ele se coloca como vítima de tantas outras. E só que eu não sei, eu tenho uma impressão de que essas declarações dele a respeito da questão da discussão da minuta de golpe, ele ainda está tentando criar uma justificativa para aquilo que provavelmente é o indício material mais forte que coloca ele no meio do processo golpista, mas ainda ele tem dificuldade de justificar isso, né? É que tem coisas que são difíceis de justificar. Então, parece que ele opta por um fumei, mas não traguei. Ou seja, eu planejei o estado de sítio, discuti com os comandantes das forças, eu analisei outras alternativas, mas eu não levei isso adiante, né? Não traguei. Então, estaria, por conta disso, liberado.
Eu acho que depois do Dorival Júnior, mantendo a metáfora, o Villares deve ser a pessoa mais desconfortável essa semana no Brasil, porque o Bolsonaro tenta naturalizar um absurdo que sempre foi uma estratégia do bolsonarismo. A gente tem que entender, do ponto de vista da comunicação, é um permanente não olhar para cima, né? Que não, aí você não vê o cometa. Então, sempre uma tentativa de parecer normal o absurdo. E isso nas redes sociais, do âmbito da comunicação política, pode funcionar como estratégia de defesa de um processo criminal no Supremo. É difícil, porque aí o relato perde força para a realidade das provas, dos fatos. Então, acho que o Bolsonaro, quando faz isso, ele mais se incrimina, mais se compromete. Como a Carla estava comentando, né? Quer dizer, essa ciclotimia, né, do Bolsonaro. Uma hora ele é valente, outra hora é covarde. Uma hora ataca a jornalista, outra hora tenta passar pano. Esse proceder do Bolsonaro nesse episódio mostra como a agonia que estará com os advogados dele, e acho que a cara lembrou bem e você que o Paulo Bueno estava com ele, mas o Paulo Bueno é da linha dos advogados Paulo Bueno Weingarten, que são quase que assessores político-ideológicos. E você tem os advogados de verdade, os que vão defender ele no âmbito do processo criminal, do processo penal, que no caso é o Vilarde. Então, a ala ideológica da advocacia está lá, ajuda a bater palma, tira foto, aparece na declaração extemporânea dele depois do julgamento. O Vilarde deveria estar no banheiro escondido, chorando, falando onde eu fui amarrar meu bode. Eu acho que essa é a diferença. Agora, a entrevista me traz dois aspectos fundamentais. Primeiro, quando ele fala que pensou em estado de defesa, de sítio, 142, e aí ele solta uma intervenção. O Bolsonaro, sempre se a gente pega o final das frases dele, ele solta alguns indícios de coisas muito importantes. Ele fala de intervenção. De que intervenção ele está falando? Quer dizer, ele discutiu uma intervenção baseado em quê? Intervenção militar? Ou em tal da intervenção federal, que foi o mote que eles arranjavam, né, no 8 de janeiro para fugir essa ambiguidade calculada das narrativas bolsonaristas, para não falar intervenção militar, eles falam intervenção federal, Forças Armadas nos salvem. Mas, obviamente, é aí deliberadamente a busca de um golpe de Estado. Então, acho que esse é um indício importante. E o outro que a jornalista coloca, relembrando ele, que ele tinha pedido o Conselho da República. O Conselho da República seria o passo prévio para você implementar um estado de sítio. Primeiro que o estado de sítio não é pensado para você fazer uma intervenção no Supremo. Isso é uma barbaridade. Né? Em momento algum, o Constituinte pensou nisso. É para você uma área que alguém invada o Brasil, uma área ocupada pelo crime organizado, não para fazer um estado de sítio no prédio do TSE ou do Supremo. Isso é, né, efetivamente a materialização de um golpe. Mas teria que passar por um Conselho da República. Ele dá, quando a jornalista lembra, recorda, e ele, na época, a gente basta pegar as notícias da época, fala no 7 de setembro de 2021 que teria uma reunião do Conselho que não chegou a acontecer, não foi convocada, né? Mas talvez por isso também como o incômodo dele em um dado momento com o Pacheco, porque no Conselho da República os chefes dos poderes legislativos teriam um papel muito importante. Mas é isso, quer dizer, o Bolsonaro, quanto mais fala, mais ele vai corroborando as provas coletadas pela Polícia Federal e o depoimento do Mauro Cid. A reportagem, eu acho que é mais um passo, assim como a declaração depois do encerramento do julgamento, é mais um tiro no pé do Bolsonaro, é mais um dissabor para o Vilar de ter que lidar daqui para frente.